Bem-vindos ao debate onde a gente explora múltiplas perspectivas sobre ideias bem complexas para aprofundar a nossa compreensão. Imagina só por um instante confiar sua mente, talvez no momento de maior fragilidade e desespero da sua vida, a um profissional que nunca estudou a biologia do cérebro ou que, jamais aplicou um único teste psicológico formal. Para o modelo médico tradicional, isso soa como pura negligência, mas para a psicanálise é o alicerce de uma prática clínica revolucionária, autônoma e muito transformadora. É exatamente esse abismo de perspectivas que vamos investigar hoje. Puramente teórica, né? É uma realidade que acontece todos os dias nos consultórios. O material do professor José Márcio Lacerda, que, aliás, serve de base para a nossa discussão de hoje e detém o copyright 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados, mapeia essas fronteiras com uma precisão cirúrgica. Ele nos mostra a exigência brutal da psiquiatria com a faculdade de medicina e a residência. Sim. E o peso acadêmico de 5 anos da psicologia. Mas, quando a gente chega na psicanálise, as regras do jogo mudam drasticamente. Estamos falando de um curso livre, um modelo de formação aberto a qualquer pessoa, independentemente do que ela estudou antes. Eu represento hoje o lado que vê esse modelo com bastante cautela. E eu sou o lado que vai defender exatamente essa estrutura. A minha posição é que a psicanálise é um campo epistemológico e clínico totalmente independente, sabe? Ela não é um sub-ramo da medicina e definitivamente não é um puxadinho da psicologia. O modelo de curso livre, que é sustentado pelo que chamamos de tripé psicanalítico, não é só autossuficiente, ele é clinicamente poderoso por si só. Entendo, mas... Exigir que o psicanalista passe antes por uma academia médica ou psicológica é um erro de categoria. A psicanálise domina um território que as outras ciências simplesmente não alcançam. Eu já abordo essa questão por um ângulo um pouco mais cauteloso e prático. Eu não questiono a profundidade da psicanálise de forma alguma. O que eu argumento é que permitir que qualquer pessoa atue clinicamente com o sofrimento humano profundo, sem o arcabouço técnico, diagnóstico e biológico da psiquiatria ou da psicologia, apresenta limitações estruturais gigantescas. Você diz em relação à segurança clínica? Exatamente. Quando você remove a rede de segurança do treinamento formal em saúde mental, você cria um risco inegável para o paciente. Bom, para a gente entender essa suposta falta de rede de segurança, precisamos primeiro olhar para como a psicanálise constrói a sua própria fundação. Quem está nos ouvindo e está muito acostumado com a ideia do diploma universitário pode achar estranho esse conceito de curso livre. Com certeza, soa muito distante do padrão. Sim, soa, mas a ontologia aqui é outra. Ou seja, a natureza do que se estuda e de como se atua é completamente diferente. O psiquiatra, ele procura consertar o hardware do cérebro. O psicanalista escuta o que a dor está tentando dizer. E para escutar essa dor, o analista não precisa de um diploma de medicina. Ele precisa do tripé psicanalítico que o Lacerda delineia tão bem. O estudo, a análise e a supervisão. Isso, estudo teórico profundo, análise pessoal e supervisão clínica. Substitui a academia porque atua na vivência empírica. A análise pessoal significa que esse profissional sentou no divã por anos, enfrentando as próprias neuroses e os próprios pontos cegos, sabe? Ele não apenas leu sobre angústia num livro-texto, ele a dissecou em si mesmo. E ele precisa fazer isso para dominar o mecanismo da transferência. Certo, o manejo da transferência é vital. Mas como isso substitui o peso de uma universidade inteira? Porque, veja bem, quem está nos ouvindo agora pode pensar, então, qualquer pessoa pode simplesmente fazer um curso na internet, sentar num divã por um tempo e abrir um consultório para tratar de uma depressão profunda. O rigor do Instituto está lá para garantir que... Mas a realidade assustadora é que sim, pode. O próprio escopo do curso livre permite que ele seja, em muitos casos, totalmente online e com barreiras de entrada mínimas. Você descreve a análise pessoal e a supervisão de uma forma muito idealizada. Eu preciso trazer isso para a realidade crua da clínica.
Mas não é uma idealização, é exigência do método. O problema não é o que o psicanalista sabe sobre o inconsciente. O problema é o que ele ignora sobre todo o resto. Tá, mas ignora de que forma? Se ele está focado na linguagem do sintoma, por que ele precisaria dominar a anatomia? Porque o paciente não é feito só de linguagem. Deixa eu usar uma imagem mais clara aqui. O psicanalista leigo, formado por esse curso livre, está navegando em mar aberto apenas com as estrelas. É uma arte belíssima, sabe? Requer muita observação, muita paciência. É uma imagem bonita. Mas quando a tempestade química de uma esquizofrenia se forma, ou quando um episódio de mania bipolar começa a distorcer a realidade do paciente, você não quer estrelas, você quer um radar via satélite. E o psicanalista leigo não tem esse radar. Entendo. Você fala do manejo da crise aguda. Sim, o médico que passa pela trincheira de uma residência psiquiátrica vê centenas de pacientes em alas de emergência. Ele aprende a ler os sinais físicos mais sutis de um desmoronamento psíquico que vai requerer uma intervenção biológica imediata. O psicanalista sem base na saúde mental olha para uma descompensação psicótica e pode tentar tratá-la como um material rico para o inconsciente, quando, na verdade, o cérebro daquela pessoa está precisando urgentemente de um bloqueador de dopamina para não entrar em colapso total. Olha, eu compreendo a gravidade do cenário que você pinta. É sério. Mas você está avaliando o sucesso do psicanalista usando a métrica da medicina de emergência. Mas a emergência acontece no consultório. Acontece, sim. Mas o fato da medicina lidar com a crise aguda química não invalida a suficiência da psicanálise no seu próprio domínio de atuação. E mais do que isso, o argumento de que falta um radar é desafiado pelo movimento orgânico dos próprios profissionais. Como assim? Porque vemos uma migração maciça de médicos e psicólogos para a psicanálise. O material do Lacerda aponta que muitos psiquiatras não se restringem à via medicamentosa e muitos psicólogos abandonam métodos clássicos universitários. Por quê? Porque enxergam a psicanálise como um ferramental mais completo. Sim, eles enxergam a psicanálise como completa, mas tem um detalhe crucial aí. Deixa só eu terminar esse raciocínio porque o mecanismo aqui é vital. Pensa o seguinte, o psiquiatra receita o antidepressivo. O paciente melhora a energia, consegue sair da cama, maravilha. Mas ele volta ao consultório dizendo que a vida continua insuportavelmente vazia. A pílula deu serotonina, mas não deu sentido. É verdade, a medicação tem seus limites. Os testes psicológicos mediram o nível de atenção do paciente, mas não explicaram por que ele sabota a própria vida profissional repetidamente. O psicólogo e o psiquiatra percebem que a objetividade da ciência falha diante da complexidade do sujeito. Eles buscam o curso livre de psicanálise justamente porque percebem que, para alcançar a raiz do sintoma, a escuta psicanalítica é clinicamente superior aos manuais de diagnóstico. O método do tripé, para essa finalidade, basta. Olha, não. Eu não compro essa ideia de que a migração desses profissionais prova que o curso livre é autossuficiente para leigos. Isso esconde uma premissa muito perigosa. Perigosa por quê? Porque quando o psiquiatra ou psicólogo afirma que a psicanálise é um ferramental mais completo, ele está fazendo essa avaliação do alto de uma montanha de conhecimento prévio. Eles encontram algo ali que falta em suas áreas originais? Sim, não nego. Mas a experiência prévia deles atua como a rede de segurança invisível que permite que a psicanálise brilhe com segurança. Então você está sugerindo que a eficácia da psicanálise depende secretamente do diploma de medicina ou psicologia escondido lá na gaveta do analista? Exatamente isso. O psiquiatra que se apaixona por Freud ou por Lacan e escolhe atuar apenas com a escuta, ainda é estruturalmente um médico no momento da crise. Se o paciente dele começar a apresentar um delírio persecutório agudo durante a fala, a mente desse psiquiatra vai acender um alerta vermelho biológico que o curso livre simplesmente não ensina a acender. Mas a teoria psicanalítica ensina sobre a psicose. Ensina a estrutura, mas o médico sabe diagnosticar clinicamente a diferença entre uma resistência analítica grave e uma descompensação neuroquímica que pode terminar num suicídio naquela mesma noite.
E o psicólogo que usa a psicanálise sabe que, se a escuta não estiver funcionando para um quadro fóbico específico, ele possui outras ferramentas, como a dessensibilização sistemática do behaviorismo ou a ancoragem no presente da Gestalt. Ele tem opções, sabe? Entendi. A falta de opções seria o problema. Sim, o psicanalista leigo só tem a escuta dialógica. Fica operando apenas com uma ferramenta. E aqui a ausência da academia cobra o seu preço. A falta de um vocabulário clínico mais amplo causa danos, não por má-fé do analista, mas por uma incapacidade estrutural de reconhecer quando a própria psicanálise é a ferramenta errada para aquele momento do paciente. O seu argumento, por mais bem construído que seja, exige que todo profissional de saúde mental seja uma espécie de canivete suíço, pronto para operar todas as vertentes. Mas se você exige essa rede de segurança multidisciplinar, você não está na prática destruindo o próprio ofício que acabou de elogiar? Destruindo, eu acho que estou complementando. Mas veja, a psicanálise foi desenhada intrinsecamente para operar através do discurso. Ela exige do paciente a livre associação, que ele fale o que vier à mente sem censura. E exige do analista o que chamamos de escuta flutuante. O analista não foca em montar um quebra-cabeça diagnóstico nos moldes de um CID-11. Ele ouve os lapsos, os silêncios, os tropeços da fala, porque é na falha do discurso que o inconsciente transparece. É um processo fascinante, eu realmente não discordo disso. Mas se é fascinante e funcional, impor a mentalidade psiquiátrica em cima disso destrói o método. Exigir que o psicanalista tenha formação em testes psicométricos ou em psicofarmacologia é como exigir que um pianista magistral saiba construir o piano de madeira e afinar as cordas de aço para que possa ser considerado um bom músico. O pianista, por definição, trabalha em outro registro. Ele opera a arte da execução. Ao exigir que ele saiba aplicar um teste cognitivo-comportamental, você está pedindo que ele deixe de ser psicanalista e passe a ser um psicólogo com um verniz freudiano. O isolamento institucional da psicanálise não é uma falha, é o que garante a pureza e a potência da técnica. A sua analogia do pianista é poética e muito boa, mas ela falha num ponto clínico que é crucial. Num concerto de piano, se o pianista que não sabe afinar o instrumento cometer um erro grave por causa das cordas frouxas, a pior consequência que temos é uma nota desafinada e um público frustrado, né? Certo. No consultório clínico, se o psicanalista leigo errar na avaliação de um psicótico porque não conhece a progressão natural biológica da doença, temos uma tragédia humana. O agravamento do sofrimento não é só uma nota desafinada. E eu concordo que forçar o psicanalista a dar remédio ou aplicar teste destruiria a pureza do método dialógico. Minha crítica não é essa. Então qual é o cerne da sua crítica? É a responsabilidade ética de abrir a porta da clínica através de um curso livre, sem nenhum filtro prévio de triagem de saúde mental. Mas o Instituto Psicanalítico funciona como esse filtro, através da supervisão clínica de cada caso. O analista não está sozinho. O Instituto filtra o entendimento da teoria psicanalítica. Ele avalia se o analista compreende bem o conceito de castração, de gozo, de pulsão. Mas ele não ensina o analista leigo a diferenciar uma demência frontotemporal precoce de uma neurose obsessiva severa. A natureza do trato clínico, e qualquer médico pode atestar isso, é selvagem e imprevisível. Sim, o ser humano é complexo. O que o material do Lacerda delineia é justamente uma separação de competências. A psiquiatria domina a química, a psicologia domina a medição e os métodos variados, e a psicanálise domina o diálogo investigativo. Democratizar o acesso ao ofício analítico para engenheiros, advogados ou artistas cria um espaço brilhante de diversidade de pensamento, sim, mas cria também um silo isolado. Um silo que você considera perigoso? Exato. Ao se desvincular do resto da ciência da saúde, a psicanálise para leigos subestima os casos limítrofes. E o grande problema é que, na prática diária, os casos limítrofes são a regra, não a exceção. Ninguém é puramente um sujeito do inconsciente. Todos nós somos também um pacote de hormônios, neurotransmissores e falhas neurológicas. Eu entendo o peso desse alerta.
De verdade, a questão fisiológica não pode ser simplesmente apagada da equação. Porém, a gente tem que lembrar que o analista não trabalha em um vácuo. Um bom psicanalista leigo, ao perceber que a angústia do paciente tem uma imobilidade profunda, letárgica, que não cede de jeito nenhum à linguagem, ele faz o quê? Ele encaminha esse paciente para um psiquiatra. É assim que a clínica real opera de forma ética. Quando o analista tem essa percepção, sim. Sim, e o tripé prepara para essa percepção clínica. A autonomia da psicanálise não significa cegueira para a biologia. Significa uma divisão de trabalho onde a psicanálise se recusa a reduzir a subjetividade do paciente à sua biologia. Quando o método funciona, e a gente sabe que ele funciona profundamente, ele altera a estrutura de como o indivíduo se relaciona com o próprio sofrimento. A psicanálise, através da sustentação desse curso livre e do tripé, garante que exista um espaço no mundo onde a cura não venha de fora para dentro imposta por uma substância ou um manual, mas de dentro para fora, através da responsabilização do sujeito pela própria palavra. E isso, independentemente de diplomas universitários prévios, é uma ferramenta clínica formidável. Nós concordamos plenamente sobre a formidabilidade da ferramenta. Sem dúvida. Onde nós divergimos fundamentalmente, e o que essa nossa discussão revela sobre o material de origem, é o peso do preparo estrutural de quem segura essa ferramenta. Sim, o foco no executor. E isso, o que eu retiro do nosso debate é que o diálogo é curativo, mas a clínica é e sempre será imprevisível. O modelo de curso livre para formação em psicanálise pode até democratizar o ofício, mas ele exige do praticante que não tem background médico-psicológico um nível de autoconsciência quase sobre-humano. Uma autocrítica constante. Ele precisa ter a humildade clínica de reconhecer rapidamente o momento exato em que a sua teoria acaba e a falha biológica do paciente começa. Sem a rede de segurança da academia tradicional, o psicanalista atua o tempo todo no fio da navalha. É uma prática válida, com certeza, mas que exige extrema cautela no reconhecimento de seus próprios limites e pontos cegos. O que fica profundamente evidente nesta troca e que o estudo das fronteiras de competência nos proporciona é que o ecossistema da saúde mental não é monolítico. A compreensão de quem é autorizado a alterar a sua química, de quem possui a chancela metodológica para estruturar novos comportamentos e de quem se dedica exclusivamente a decifrar a arquitetura inconsciente do seu sofrimento é simplesmente essencial. Essencial para quem atua e para quem é atendido. Exatamente. Não apenas para profissionais, mas para qualquer pessoa que busque ajuda clínica. A diversidade dessas formações reflete a própria complexidade da condição humana. A mente resiste a ser enquadrada em um único modelo de intervenção, por mais completo e absoluto que esse modelo julgue ser. No fim, o que essa divisão de saberes e formações nos mostra é a diferença radical em como lidamos com as intempéries do adoecimento humano. A psiquiatria, com todo o seu rigor anatômico e farmacológico, tenta garantir que o paciente não afunde, que ele sobreviva à tempestade química e emocional. A psicanálise, sustentada em sua escuta independente e livre, tenta entender por que o paciente decidiu navegar em mar aberto desde o início e o que aquela tempestade significa na história dele. São perspectivas bem diferentes do mesmo mar. Perfeito. A grande provocação que o nosso debate deixa hoje é se é possível decifrar os segredos desse mar sem antes garantir que o barco não está afundando. Fique essa reflexão para todos que acompanham o nosso trabalho e buscam entender essas nuances. Muito obrigado por estarem conosco no The Debate. Até a próxima.